Capítulo 78. E assim começa. Kalimvar estava de pé diante da mesa de guerra, com as mãos agarradas à borda. Todos os membros da cavalaria, com exceção de Arden, estavam ao seu redor em silêncio, observando, como faziam desde que a lua de sangue tingiu o céu pela primeira vez. Ele respirou fundo enquanto estudava o mapa de pedra esculpido na mesa. Como Gildric o ensinara, ele sobrepôs mentalmente as convergências e pulsações da corrupção ao mapa. Pequenas manchas vermelhas brilhantes pontilhavam o continente, pontos de convergência onde os crias da sombra se reuniam e coletavam essência. Em qualquer outro dia, ele teria enviado seus cavaleiros diretamente através da fenda, mas não naquele dia. Naquele dia, não eram as pequenas manchas brilhantes que o preocupavam. Enquanto olhava para o mapa, ele podia ver e sentir as fendas no véu entre os mundos. Elas se manifestavam em sua mente como lágrimas negras com um brilho vermelho nas bordas, a sensação doentia e oleosa da corrupção emanando delas. Uma delas atravessava uma pequena seção de Mar Doru, onde as montanhas se inclinavam em direção a Gildor, outra, perto de Copestile, uma ao norte de Cataga, uma em Driftstone, e várias outras espalhadas pelo continente. A maior delas se estendia por toda a extensão das terras queimadas, envolvendo-as em trevas. Enquanto esperamos, pessoas estão morrendo. O irmão capitão Ilarin falou calmamente, suas palavras simplesmente como um fato. Os crias das sombras são mais fortes sob a luz desta lua, as pessoas não têm a menor chance. Eu sei, irmão. Kalimvar não desviou o olhar da mesa. Pelo canto do olho, viu Tarron aproximar-se, de braços cruzados. Não disse nada, mas sustentou o olhar de Ilarin. Eu sei que é difícil, disse Kalimvar, observando a fenda negra pulsar sobre as terras queimadas. Mas você precisa se lembrar, nenhuma decisão é simples. Preto e branco não existem. Vivemos em um mundo de tons de cinza em constante mudança. Não preciso que me lembrem dessas palavras, Kalimvar. Eu vivi de acordo com elas. E você deve viver de acordo com esses preceitos novamente hoje, Ilarin. Devemos deixar os males menores passarem. Você sabe tão bem quanto eu que devemos estar prontos para atacar como um martelo quando Fanny Morten ou um xamã da prole de sangue tentar atravessar o véu. Poderíamos ficar aqui por semanas, disse a irmã capitã Erdaine, movendo-se para o lado esquerdo da mesa e lançando um olhar sobre Varsund. Entendo suas palavras, grão-mestre. Mas é difícil ficar de braços cruzados enquanto tanto sangue é derramado. E o Nain só caiu no 25º dia da última lua de sangue. Aquilo era diferente. Fanny e os filhos de sangue trabalhavam juntos. Isso não acontece mais. Em Yunnain, eles esperaram um momento perfeito, mas agora competem entre si. Ambos buscam o favor de Efialtir. Não podem se dar ao luxo de esperar, para que o outro não triunfe em seu lugar. Saberei quando tentarem ampliar as fendas. Estejam preparados. Kalimvar ergueu os olhos e viu Ilarin com os braços cruzados, assentindo enquanto examinava o mapa de pedra. Aqui. Huon entregou a Kalimvar uma xícara de madeira. O que é isto? Kalimvar levou a xícara ao nariz e cheirou, inflando as bochechas e recuando com forte aroma botânico. Lágrimas de dragão, disse Huon, servindo uma segunda taça e inclinando-a sobre a de Kalimvar. Consegui de um anão há cerca de um século. Estava aguardando. Beba. Vai aliviar a tensão. Ei, disse Tarron, inclinando-se para a frente. Achei que tínhamos conversado sobre resistir. Huon o encarou, mas entregou-lhe sua xícara. Ela tirou um pequeno frasco de uma bolsa que estava em cima de uma das mesas dobráveis que os observadores haviam trazido. Tirou a rolha e despejou um pouco do líquido azul em uma terceira xícara. Não tenho o suficiente para todos, então Aen. Kalimvar sorriu ao olhar para cima e ver Ildris parado atrás de Huon. Pelo amor de Deus! Falem mais baixo, ou Lirin vai beber o frasco inteiro. Huon serviu outra xícara e eles beberam. Da última vez que Kalimvar bebera lágrimas de dragão, pensara que bebera fogo líquido. Desta vez não era diferente. Cerrou os dentes e conteve a tosse enquanto a bebida queimava seu caminho. Droga! Soltou um suspiro, balançando a cabeça. Eu te disse que isso ia aliviar a tensão, disse Huon enquanto recolhia as 4 xícaras. Alguma notícia de Arden? Kalimvar olhou para o mapa de pedra, onde um único marcador verde repousava na Floresta Negra. Enquanto Kalimvar encarava o marcador, um brilho verde o envolveu. Ele não só podia sentir a pulsação do sigilo de Arden, como também a mistura de medo e determinação no coração do jovem. Uma pequena mancha vermelha brilhante estava a sudoeste de Arden, aproximando-se cada vez mais.
Kalinvar afastou-se da mesa e, em seguida, estendeu a mão através de seu sigilo até o de Arden, enviando um pulso para que o jovem soubesse que era necessário. O sigilo fundiu-se com o peito de Kalinvar, inflamando-se com fogo ardente enquanto ele invocava a fenda. O fogo percorreu suas veias enquanto o gelo varria sua pele. A justa posição das duas sensações sempre lhe causava um sobressalto de pânico. Ao inspirar lentamente, ele imaginou Arden em sua mente, sentindo o sigilo do homem, percebendo seus arredores. Segundos depois, o núcleo da fenda materializou-se na forma de uma esfera verde brilhante a poucos metros de Kalinvar. Os cavaleiros reunidos viraram a cabeça enquanto a esfera verde se achatava e se expandia, seu centro transformando-se em uma poça de água negra ondulante. Normalmente, ele não invocaria a fenda na sala de guerra, mas aquela noite não era uma noite normal, e Kalinvar conseguia se concentrar melhor quando podia ver a mesa de guerra. Em instantes, Arden atravessou a fenda. Seu elmo recuou para dentro da gola de sua armadura de sentinela enquanto a fenda desaparecia atrás dele. Irmão! Kalinvar estendeu a mão e apertou o antebraço de Arden. Grão-mestre! Um exército de 80.000 homens marcha através do Darkod. 3 dragões voam com eles, e os Angan relataram vários desvanecidos entre os exércitos. Fanny deve ter conhecimento de Aravel há muito tempo. Kalinvar cruzou os braços, voltando-se para a mesa de guerra, enquanto os outros cavaleiros se aproximavam. Ele esperou até agora para atacar, até que o prêmio fosse mais do que apenas os elfos. Ele está nos dividindo, dispersando nossa atenção entre os Draleid e as fendas no véu. Será que o Draleid realmente importa quando comparado ao próprio véu, grão-mestre? A irmã capitã Oliria estava de pé do outro lado da mesa de guerra, com as palmas das mãos apoiadas na pedra. Como o Senhor disse, devemos deixar os males menores passarem. Não importa o que aconteça hoje, esta guerra está apenas começando, Oliria. O que aconteceu em Unain, tantos anos atrás, foi apenas o primeiro passo. O que te faz ter tanta certeza, Kalinvar? O que te faz ter tanta certeza de que haverá um tempo depois disso? E se permitirmos que Efialtir imponha sua vontade a este mundo e ele destrua tudo o que amamos? As palavras de Ashiron ecoavam na mente de Kalinvar. O que eu trouxe você aqui para lhe dizer é que o alinhamento acontecerá, meu filho. É inevitável. Você não pode impedir o arauto de Efialtir de ampliar a fenda no véu. Muita coisa já foi posta em movimento. Mas você deve enfrentá-lo quando ele vier. Você deve limitar a travessia e, então, continuar fazendo o que tem feito, preparar o mundo para a guerra que virá. O alinhamento é apenas o começo, apenas um passo no plano do grande enganador. Como Kalinvar explicou que havia falado com o próprio Deus Guerreiro, que sua alma havia sido trazida para o reino dos deuses. Gildrick sabia, Kalinvar lhe contará naquele dia, mas pedirá ao observador que mantivesse segredo. A fé era algo estranho. Todos os homens e mulheres na sala de guerra sabiam da existência de Ashiron, estavam vivos unicamente por sua graça. Os sigilos fundidos aos seus peitos os imbuíam de sua vontade e poder. E, no entanto, nenhum deles jamais o vira ou ouvirá o som de sua voz. Se Kalinvar lhes contasse, corria o risco de ser considerado um louco. Precisava saber mais antes de fazê-lo. Agora não era hora para uma crise de liderança. Veratin nunca mencionara ter ouvido a voz de Ashiron e, pelo que Kalinvar lera nos diários dos outros grão-mestres, nenhum antes dele também. Você confia em mim, Oliria? A mulher encarou Kalinvar do outro lado da mesa, sua armadura de sentinela reluzindo à luz das velas espalhadas pela sala. Ela assentiu. Eu o seguiria até o vazio, grão-mestre. Ótimo! Talvez você precise. Kalinvar invocou a fenda mais uma vez, sentindo a onda de fogo e gelo percorrer seu sangue e sua pele. Assim que a fenda se abriu, ele se virou para Arden. Leve Lirin e Varlin com você. Ildris e Huon ficarão aqui. Obrigado, grão-mestre. Kalinvar olhou para trás, para Arden, observando o jovem. O último portador do sigilo. A primeira vez em 4 séculos que a cavalaria estava completa. Ele se lembrou de ter encontrado Arden naquele dia na floresta de Ol. Mesmo naquele momento, enquanto o sangue escorria pelos dedos de Arden, Kalinvar viu algo nele. Desde então, Arden se tornará um cavaleiro e um homem que Kalinvar se orgulhava de chamar de irmão. Ele poderia ter enviado qualquer cavaleiro para proteger os Draleid. Todos eram excelentes guerreiros. Mas ele sabia que nenhum lutaria com mais afinco do que Arden. O dever dos fortes é proteger os fracos, irmão. Nunca se esqueça disso. Nunca. Lirin e Varlin se aproximaram de Arden, acenando com a cabeça para Kalinvar.
Ele podia sentir a culpa emanando de seus sigilos. Sabia o peso do que lhe pedirá, proteger os Draleide enquanto o resto de seus irmãos e irmãs se preparava para enfrentar a sombra. Não era uma tarefa fácil. Deu um passo à frente. Ashiron exige muito de nós. Gesticulou ao redor da sala, em direção aos outros cavaleiros. Mas não importa onde empunhem suas espadas esta noite, estarão ao nosso lado. Lutaremos contra a sombra onde quer que ela surja. Lutaremos como um só. Por Ashiron. Os cavaleiros dos outros capítulos repetiram as palavras. Por Ashiron, repetiram Lirin, Varlin e Arden. Lirin e Arden atravessaram a fenda, a poça negra ondulando a sua passagem. Varlin parou por um instante, virando-se para trás. Boa caçada, grão-mestre. A fenda desabou sobre si mesma quando Varlin a atravessou, e o silêncio se instalou na câmara. Momentos depois, as portas da câmara de guerra rangeram ao se abrirem e os observadores, juntamente com alguns sacerdotes e servos, entraram na sala, distribuindo mais bandejas de comida e água. Enquanto a comida era servida, os observadores circulavam pela câmara, conversando com os cavaleiros e certificando-se de que tudo estava bem. Cada cavaleiro podia ter sido imbuído da força de Ashiron, mas, no fundo, ainda eram humanos, ainda sentiam medo e preocupação. Gildrick aproximou-se de Kalimvar com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar fixo no mapa de pedra esculpido na mesa de guerra. A observadora Thalia caminhava atrás dele, o olhar também fixo na mesa. O homem parou ao lado de Kalimvar e permaneceu em silêncio por um instante antes de falar. Você ouviu alguma coisa? Kalimvar balançou a cabeça. As palavras de Gildrick não precisavam de explicação. Kalimvar não ouvia a voz de Ashiron desde o surgimento da lua de sangue. Isso o perturbava. Ele falará quando precisar, sussurrou Gildrick. Ao seu lado, Kalimvar viu a cabeça de Thalia virar, seus olhos atentos observando. Será que Gildrick havia lhe contado o que Kalimvar tinha visto? Kalimvar acenou com a cabeça para Gildrick, mas não disse nada. Enquanto olhava para o mapa de pedra, um brilho vermelho quase imperceptível pulsou nas terras queimadas, rompendo momentaneamente a escuridão da fenda que se estendia pelo deserto. Era tão fraco que ele mal o sentirá em seu sigilo. Então pulsou novamente, mais forte, e a sensação viscosa da corrupção sondou a mente de Kalimvar. Os cavaleiros ao redor de Kalimvar se mexeram. Ele sentiu o peso da expectativa em seus olhares, a vibração de seus sigilos ressoando através dele. Eles podiam sentir a mistura inebriante de medo e fervor em seu sangue. O brilho vermelho pulsou pela terceira vez, atravessando a escuridão que envolvia o deserto. Mas desta vez o pulso não desapareceu na escuridão, permaneceu, com a corrupção emanando dele. E assim começa agora. Respirando fundo, Kalimvar moveu-se para a extremidade da mesa e invocou seu sigilo, sentindo queimar em seu peito enquanto evocava a fenda mais uma vez. Cavaleiros, observadores e servos saíram do caminho enquanto a esfera verde se materializava e se achatava na poça ondulante de sangue negro, uma luz verde brilhante cintilando em suas bordas. Vários pulsos se acenderam no sigilo de Kalimvar enquanto alguns dos cavaleiros que estavam em trajes comuns invocavam suas armaduras de sentinela. Ao se posicionarem diante de Kalimvar, metal líquido jorrou dos sigilos fundidos a seus peitos, fluindo sobre suas roupas e corpos, protegendo-os no espírito de Ashiron. Os observadores, servos e sacerdotes se moveram para as extremidades da câmara, permitindo que os cavaleiros tomassem posição no centro da sala de guerra, aguardando as palavras de Kalimvar. Os cavaleiros da Segunda Ordem que não tinham ido com Arden estavam à sua direita, parecendo prontos para atravessar o fogo. Não há muito que eu possa dizer que vocês já não tenham ouvido. Kalimvar olhou ao redor da sala, seu olhar encontrando Jarmites, Ilarin, Oliria e Emalia, 4 dos 17 que sobreviveram à queda. Alguns de vocês já estiveram aqui antes, viram a luz da lua de sangue. Mas a maioria não. A mão de Efaiutir atravessa o véu. Os marcados pelo sangue serão mais fortes do que vocês jamais enfrentaram. Os xamãs e magos imperiais empunharão poderes muito maiores do que vocês conhecem. Preparem-se. Acendam as chamas em seus corações. A sombra nos tirou algo. Tirou nossas irmãs, nossos irmãos. Tirou o Veratin. Mas hoje, nós os faremos sangrar. Faremos seu Deus tremer. Um murmúrio percorreu os cavaleiros, alguns batendo com os punhos iluvados contra suas couraças. Preciso que me ouçam agora. Não enfrentaremos apenas prole de sangue ou magos imperiais ao atravessarmos a fenda. Haverá homens e mulheres empunhando apenas aço afiado, homens e mulheres que, em outra noite, lutaríamos para defender. Mas não haverá misericórdia nesta noite, mais do que em qualquer outra.
Quando atravessarmos a fenda, nada poderá nos impedir de destruir a sombra. Se hesitarem, mesmo que por um instante, não serão apenas vocês que sofrerão, não apenas seus irmãos e irmãs, mas todas as almas deste plano mortal. Esta noite é uma noite de morte. Sei que o que peço não é fácil. Esse fardo permanecerá com vocês, mas o carregamos para que outros não precisem carregá-lo, é o nosso fardo. Não tirem mais vidas do que o necessário, mas não hesitem em tirá-las. Sempre que possível, guardem suas lâminas da alma para a prole de sangue e os magos. Usem seu aço para tirar a vida daqueles que não foram tocados pela corrupção, mas se for preciso, nesta noite, mais do que em qualquer outra, façam o que precisa ser feito. Entenderam, irmãos e irmãs? Um murmúrio de grão-mestre respondeu. Kalimvar olhou para Rum, que retribuiu o olhar com um aceno sombrio. Eles já haviam conversado sobre isso, e ela concordara. Não podia haver hesitação naquela noite. Não podiam permitir que Efialtir estendesse ainda mais a mão pelo mundo. Kalimvar desembainhou sua espada. Cada um de nós foi arrancado das garras da morte com um único propósito. Ele bateu o cabo da espada contra a armadura. Fomos escolhidos pelo próprio Deus guerreiro, para sermos sua espada e escudo neste mundo, para proteger aqueles que não podem se proteger. Kalimvar bateu a espada mais uma vez contra o peito blindado, seguido por vários outros. Ele sempre percebera que, não importava quantas batalhas um guerreiro tivesse travado, a chama em seus corações sempre precisava ser alimentada. Matar não é tarefa fácil. Arrancar uma alma do mundo era ainda mais difícil. Quando vocês atravessarem a fenda, pensem pelo que lutam. Pensem por quem lutam, aqueles que amam e aqueles que amaram. Estão comigo, irmãos e irmãs? Me seguirão até o vazio e de volta. Para o vazio e de volta, responderam Huon, Ildris e Tahon. Um coro dessas palavras reverberou entre os cavaleiros, e Kalimvar pôde sentir o fogo ardendo em seus sigilos. Vocês permitirão que a sombra domine o nosso mundo? Não, foi a resposta. Vocês permitirão que o grande enganador distorça as mentes do nosso povo? Não. Então, mais uma vez, peço que me sigam para o fogo da batalha. Mais uma vez, peço que vivam e morram ao meu lado. Por Ashiron! Por Ashiron! Bradavam os cavaleiros, espadas golpeando peitos blindados, veias saltando, vozes ardendo em fervor. Kalimvar acenou com a cabeça para Huon e os outros cavaleiros da segunda ordem. Cada um deles deu um passo à frente. Até o vazio e de volta, irmão, disse Ildris, segurando o antebraço de Kalimvar. Foi uma honra lutar ao seu lado. E o meu é seu. Kalimvar virou-se, respirou fundo e avançou pela fenda. Um arrepio percorreu seu corpo, penetrando até o âmago. Cada momento na fenda parecia uma eternidade, o silêncio engolindo todos os sons. Ele irrompeu pela fenda, o frio gélido escorrendo de seus ossos enquanto seus pés blindados batiam com força na areia. Diante dele, centenas de soldados estavam espalhados, trajando o vermelho e o preto de Loria, com mantos esvoaçantes atrás deles. A doença viscosa da corrupção pulsava como uma infecção no mundo, emanando do que pareciam ser centenas de magos dispostos em um grande círculo atrás dos soldados. Inscrições rúnicas na areia brilhavam com uma luz vermelha. Os soldados mais próximos de Kalimvar avançaram, gritando enquanto o faziam. Um homem brandiu sua espada em direção ao lado de Kalimvar, mas a lâmina ricocheteou em sua armadura de sentinela. Kalimvar avançou e cravou sua espada no abdômen do homem, arrancando-o em um jato de sangue. Ele moveu o braço para trás, cortando o pescoço do segundo soldado que investiu sobre o cadáver de seu companheiro. O aço colidiu contra o osso e então o cortou, a cabeça do soldado caindo na areia. O sigilo de Kalimvar pulsou quando Huon, Ildris, Tahon e Mirken emergiram da fenda atrás dele, seguidos por Dainin e Sylven. Ele baixou o ombro, sentindo os ossos estalarem enquanto golpeava o peito de um Lorian que avançava em sua direção. O sangue jorrou enquanto sua espada cortava membros e abria peitos. Ele fixou o olhar nos magos no centro do círculo. Por Ashiron!